Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre Carmen Mayrinck Veiga, uma mulher que personificou elegância, sofisticação e estilo em cada etapa de sua fascinante trajetória. Carmen Terezinha Soubiati Mayrinck Veiga nasceu na cidade de Pirajuí, no interior paulista, em uma tradicional família de descendência italiana, que se estabelecera no Brasil impulsionada pela produção cafeeira. Era filha de Enéas Soubiati, cônsul honorário da Itália, e também banqueiro, um homem que, embora não fosse um magnata, ofereceu à família uma vida cercada de distinção e conforto. Dele, Carmen herdou a personalidade carismática e autêntica. Já de sua mãe, Maria de Lourdes de Lacerda Guimarães, neta do Barão de Araripe e sobrinha neta do Barão de Araras, recebeu o charme natural e o apurado senso estético. Desde muito jovem, Carmen destacava-se no cenário paulistano, irradiando sofisticação em cada gesto. Enquanto o mundo se deixava seduzir pelas femmes fatales de Hollywood, com seus cabelos platinados e aura cintilante, Carmen seguiu na direção oposta. Nascida loira, decidiu tingir sua longa cabeleira em um tom de preto profundo, marcando sua identidade de maneira singular. Certa vez, afirmou com graça: "Meu cabelo é absolutamente loiro. Eu o pinto de preto desde os meus 12 ou 13 anos." Sua primeira aparição nas colunas sociais ocorreu ainda aos 13 anos, quando um fotógrafo registrou sua beleza incomum na praia do Guarujá. Olhos amendoados, traços marcantes e a elegância natural, mesmo trajando apenas um simples maiô. Embora, a princípio, seu pai a tenha censurado por tal exposição, não tardou a sentir orgulho e passou a colecionar, com zelo, cada recorte de jornal que mencionava sua filha. Foi assim que Carmen se transformou em uma verdadeira sensação da sociedade tropical, tanto que, no ano de 1947, conquistou o prestigiado título de Glamour Girl, do tradicional Harmonia Tênis Clube em São Paulo. Naquele tempo, conquistar tal premiação era como receber um verdadeiro passaporte para ingressar pela porta principal da alta sociedade, com direito a tapete vermelho e ao status de uma verdadeira rainha de beleza. Carmen passou então a conviver com um nível de requinte raras vezes testemunhado na história do Brasil, consolidando sua posição entre os mais seletos círculos sociais. No dia 25 de junho de 1956, aos 27 anos de idade, uniu-se em matrimônio a Antônio Alfredo Mayrinck Veiga, herdeiro de uma das fortunas mais tradicionais do país. O império da família Mayrinck Veiga remontava à Guerra do Paraguai, em 1864, quando seus negócios forneceram equipamentos, munições e armamentos às Forças Armadas brasileiras. Com o passar das décadas, a holding expandiu-se para os mais variados ramos, da mineração ao setor financeiro, chegando também às comunicações por meio da célebre Rádio Mayrinck Veiga. O enlace matrimonial de Carmen e Antônio foi descrito como um verdadeiro casamento de princesa, tornando-se um dos grandes acontecimentos da época. No altar, Carmen surgiu deslumbrante em um vestido de cetim, levando nas mãos não o tradicional buquê, mas sim um terço, gesto que impressionou e marcou sua singularidade. Apesar das diferenças de estilo de vida, ela, figura mundana e social, ele, adepto de uma postura mais discreta e reservada, o casal manteve uma união sólida por 6 décadas. Foram celebrados pela revista Vogue norte-americana como o par mais elegante da América do Sul. Após a mudança para o Rio de Janeiro, Carmen recebeu o título de locomotiva da cidade, tornando-se uma das favoritas do influente colunista Ibrahim Suede. Do casamento, nasceram 2 filhos, Antenor e Teresa Antônia, esta última, futura atriz de novelas globais. Posteriormente, o casal passou mais de 2 décadas vivendo em Paris, em um luxuoso apartamento com vista privilegiada para o rio Sena. Ali,
tornaram-se presenças assíduas nos desfiles das grandes maisons da alta costura e nos eventos mais restritos do jet set internacional. Em meio a tanto esplendor, Carmen chegava a encomendar até 8 vestidos de alta costura por estação, cada um custando, em média, $60.000. Graças ao apreço de seu marido pelo polo, Carmen teve ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente o príncipe Charles e a princesa Diana, além de outros membros da família real britânica. Também desfrutou do privilégio de compartilhar uma mesa de jantar com Jacqueline Kennedy, em um encontro exclusivo que uniu algumas das personalidades mais icônicas do século XX. Certa vez, sem saber ao certo o que vestir para uma ocasião especial, Carmen recorreu ao marido, que com simplicidade elegante respondeu: "Vá de Carmen Mayrink Veiga." Essa frase traduzia bem o prestígio de sua presença, que por si só já era um acontecimento. Sua figura inspirava artistas consagrados, sendo retratada por nomes como Andy Warhol, Di Cavalcanti e Cândido Portinari. Este último, em 1959, pintou um retrato que se tornaria um marco em sua vida, permanecendo ao seu lado até os últimos dias. Em sua coleção particular, Carmen reunia obras de grandes mestres, entre eles Milton da Costa, Lazar Segal e Agostinelli, além de preciosidades orientais da dinastia Qing. Outra de suas grandes paixões eram os felinos. Amava os gatos e chegou a ter vários, muitos deles resgatados das ruas, a quem dedicava carinho e até festas de aniversário. Essa delicadeza em pequenos gestos convivia com o esplendor de sua imagem, frequentemente registrada por fotógrafos de renome como Mário Testino. Fascinado por sua beleza natural, Testino destacava que suas fotos jamais haviam sido retocadas, o que enchia Carmen de orgulho. Ela própria costumava afirmar com convicção que nunca desejara alterar qualquer traço de seu rosto. Sobre o nariz dizia: "Acho ótimo o meu nariz. Desde os meus 16 anos todo médico me pergunta: você não quer operar? Todas as minhas amigas fizeram. Eu nunca quis mexer em nada." E recordava a primeira vez em que Mário Testino lhe dirigiu a palavra: "Você é um deslumbramento. A primeira mulher que vejo no Brasil sem narizinho feito. Você tem uma personalidade extraordinária. Hoje todas seguem o mesmo padrão. Qual o valor disso? Você olha para as atrizes na televisão e não consegue distingui-las. Parecem todas iguais." Mesmo diante de tanto reconhecimento, Carmen jamais apreciou rótulos. Desde que o termo socialite foi incorporado à língua inglesa em 1928, havia uma regra tácita. Ninguém deveria autodenominar-se como tal. Apenas terceiros poderiam fazê-lo. Por isso, recusava-se a ser chamada de socialite, granfina ou qualquer outro título que reduzisse sua essência. Em uma entrevista, resumiu com altivez: "Carmen é igual a Pelé ou a Pitangui. Não precisa de nada à frente, minha imagem é muito popular", costumava dizer Carmen, certa de sua própria força simbólica. Entre os estilistas brasileiros, um de seus preferidos era Guilherme Guimarães. Ele enviava seus croquis por fax, e Carmen, após aprová-los, fazia o depósito. Estava tudo resolvido com a eficiência de quem sabia exatamente o que queria. Já no exterior, vestia-se com a mais alta costura de Yves Saint Laurent, grande amigo que a considerava tão especial a ponto de incluí-la como a única brasileira citada em sua biografia oficial. Também nutria paixão pelas criações de Givenchy e Valentino. Para ela, os vestidos não eram simples roupas, mas verdadeiras obras de arte em tecido, símbolos de uma época em que a elite social se adornava como em uma galeria viva. Ocupava naquela era o espaço que hoje pertence às influenciadoras digitais. Tudo o que Carmen vestia era imediatamente copiado. A diferença é que jamais foi patrocinada. Pelo contrário, pagava e pagava valores altíssimos. Seu prestígio atravessava fronteiras.
Carmen foi a única mulher no mundo a estampar por 3 vezes a capa da revista Town and Country, considerada a Bíblia da sociedade norte-americana. Ainda assim, nunca seguiu os padrões de uma burguesa convencional. Gostava de ousar com fendas, decotes e joias exuberantes, mesmo durante o dia. Alta e imponente, com 1,78 m de estatura, dispensava o artifício dos grandes saltos. Seus sapatos raramente ultrapassavam 6 centímetros. Desde muito jovem, tinha convicções firmes. Uma delas era que deixaria este mundo magra. Aos 40 anos, levou tal decisão a sério e buscou a orientação de um endocrinologista. Alegava que sua preocupação era apenas com a harmonia física, mas confidenciou certa vez que o verdadeiro motivo era o pavor de experimentar vestidos. Para evitar esse suplício, jurou não ganhar sequer 1 grama a mais. É chatíssimo viver de regime. Sou uma escrava da balança. Para ser elegante, é imprescindível ser magra? Infelizmente é, declarou em tom categórico. Ainda assim, possuía uma deliciosa fraqueza. Adorava uma boa empadinha. Como anfitriã, era meticulosa em cada detalhe. Registrava cuidadosamente quais peças de porcelana utilizara em cada jantar, assim como os vestidos escolhidos, a fim de jamais repeti-los. Famosa por sua pontualidade rigorosa, detestava atrasos. Chegava a marcar seus eventos em horários de precisão quase diplomática, como 20 horas e 35 minutos ou 21 horas e 17 minutos. Em uma época em que não se falava em Greenpeace, PETA ou em aquecimento global, Carmen e Tony participavam de caçadas de perdizes e fazões nas imensas redomas dos castelos da Escócia, da França e da Áustria. Em uma dessas ocasiões, Antônio chegou a gastar mais de $150 mil apenas para abater grandes animais. Nos safaris africanos que organizava, a sofisticação ia além da imaginação. A água mineral era transportada em um bimotor especialmente vindo de Nairobi. O casal esbanjava não apenas elegância nos tapetes vermelhos espalhados pelo mundo, mas também riqueza em gestos de ostentação. Na década de 80, Antônio adquiriu um luxuoso Aston Martin V8 para utilizar durante suas temporadas em Paris. Após algum tempo, deixou o veículo esquecido em um castelo francês. Nenhum membro da família se preocupou em buscá-lo, e o automóvel acabou sendo leiloado em Londres por uma soma equivalente a R$ 384.470. O estilo de vida exclusivo de Carmen inspirou a atriz Marília Pera, que encarnou uma divertida socialite carioca na novela Duas Caras. Também a literatura lhe prestou homenagens. Carlos Drummond de Andrade dedicou-lhe o poema Verão, enquanto Vinícius de Moraes imortalizou seu nome em Receita de Mulher. Este último tornou-se célebre pelo início lapidar: "As feias que me perdoem, mas beleza é fundamental." Carmen ainda foi lembrada de maneira provocativa em um videoclipe da canção Imitation of Life. Nele, uma personagem que a representava, símbolo da elite, preside uma mesa de almoço e, em tom crítico aos privilégios, acaba recebendo um copo d'água no rosto. A inspiração para a cena surgiu após um episódio real, quando Carmen, ao comparecer a uma cerimônia do Oscar, levou quase 20 minutos para desembarcar de sua limusine. Tamanha era a imponência de seu vestido de alta costura. Reconhecida mundialmente, Carmen figurou em inúmeras listas das mulheres mais elegantes do Brasil e do exterior. Em 1981, ingressou no seleto Hall of Fame da revista norte-americana Vanity Fair, tornando-se oficialmente parte do grupo das pessoas eternamente mais bem vestidas do mundo. De forma repentina, o universo glamouroso que Carmen havia construído ao longo de sua vida começou a ruir. Nos anos 90, o Império Mayrink Veiga foi profundamente abalado pelos efeitos do Plano Collor, colocando a família à beira da falência. Após 23 anos vivendo em Paris,
Tony e Carmen foram obrigados a regressar ao Brasil, enfrentando arrestos de bens e protestos em cartórios. O lendário Rolls-Royce Silver Cloud, adquirido em 1951, precisou ser vendido para aliviar as finanças do casal. Um episódio marcante dessa fase difícil foi a presença de Carmen no Tribunal de Justiça, acompanhada pelas câmeras de televisão. Uma exposição pública que, à época, foi considerada impactante, mas que hoje pareceria quase discreta. Seu mundo desabou, mas não se extinguiu. Carmen ainda desfrutava de uma vida confortável e, mais do que isso, iniciou uma nova etapa por escolha, não por obrigação. Desejava manter-se ativa e relevante. Aproveitando a atmosfera de otimismo trazida pela estabilização do plano real e pelo surgimento de uma nova classe emergente, ansiosa por referências de consumo e estilo, lançou em 1997 o best-seller ABC de Carmen. Na mesma época, a revista Vogue Brasil dedicou uma edição inteira à sua trajetória. O lançamento foi celebrado com uma festa deslumbrante no salão do Copacabana Palace, decorado com nada menos que 6.000 rosas. Carmen também assinou uma edição comentada do prestigiado Livro Completo de Etiqueta, de Amy Vanderbilt, e ampliou sua presença no cenário nacional ao responder às perguntas dos leitores em uma coluna semanal no jornal O Dia. Apesar desse sucesso editorial, Carmen sempre rejeitou a ideia de escrever um livro exclusivo sobre etiqueta, justificando com ironia: no Brasil não respeitam sequer a primeira regra essencial, a pontualidade. Tornou-se também uma mulher de negócios, ministrando palestras sobre alta costura e comportamento. Em uma de suas declarações bem-humoradas, resumiu sua frustração: nem gravata vocês querem pôr, quanto mais smoking. Adianta eu jogar dinheiro em um vestido branco? Ele não vai durar mesmo, dizia Carmen com sua franqueza envolta em elegância. Em uma de suas palestras, realizada em Brasília no ano de 1996, atraiu centenas de mulheres ansiosas por ouvir seus conselhos e segredos de estilo. Nessas ocasiões, Carmen fazia questão de desfazer estereótipos, como a crença de que um vestido jamais poderia ser repetido. As brasileiras não são como as americanas ou as europeias, que conservam suas roupas por muitos anos. Não me importo em usar o mesmo traje 2 ou 3 vezes. Tudo meu é clássico, impecável e perfeito, afirmava com naturalidade. No ano de 2007, 5 anos após a falência oficial da empresa Mayrink Veiga, o anúncio de um leilão de bens agitou o mercado de arte. Foram oferecidos um serviço de porcelana japonesa do século XVI, joias preciosas e telas de artistas renomados como Alfredo Volpi e de Cavalcante. Mais tarde, em 2013, outro leilão foi realizado em São Paulo, colocando à venda mais de 100 peças de arte e decoração. O item mais desejado, entretanto, permaneceu intocado. O célebre retrato de Carmen pintado por Portinari em 1959, que seguiu como herança da família, a mesma que fora proprietária da histórica Rádio Mayrink Veiga, emissora de grande influência cultural no Brasil, fechada após o golpe militar de 1964. As últimas décadas de Carmen e Tony foram marcadas por uma espécie de decadência elegante. Apesar das perdas materiais, ela mantinha a serenidade e dizia: não sinto falta dessas coisas. Aproveitei bastante e não me arrependo de nada. O casal conservou o imenso apartamento de 1.000 metros quadrados na Avenida Rui Barbosa, no bairro do Flamengo, com vista majestosa para o Pão de Açúcar, símbolo do esplendor do passado e refúgio dos anos finais. Ali, Carmen viveu seus últimos dias em paz e conforto, certa de que possuía o suficiente para atravessar 4 séculos de vida sem precisar adquirir mais nada. Com seu humor singular, confidenciava à filha: quando eu morrer, quero que esteja escrito em meu túmulo: morreu linda e jovem aos 58 anos.
O destino, no entanto, trouxe-lhe outra despedida. Em 2016, perdeu seu companheiro de 6 décadas, Antônio Alfredo Mairink Veiga. E embora tivesse vivido experiências que poucos sequer ousariam sonhar, Carmen jamais cogitou escrever um livro sobre sua própria jornada. É preciso ter algo a contar em uma biografia. Minha vida foi sempre maravilhosa e divertida, mas não sou nenhuma Catarina a Grande. A minha existência foi absolutamente privilegiada e fascinante. Costumava afirmar Carmen com seu habitual humor e autoconfiança. Quando questionada sobre a possibilidade de escrever sua própria biografia, respondia com firmeza: mas nem de jeito nenhum. Nos últimos anos, enfrentou uma enfermidade rara, cuja dificuldade de diagnóstico atrasou a identificação. A paraparesia espástica tropical, uma doença progressiva que afeta lentamente a medula espinhal. Gradualmente, Carmen foi perdendo os movimentos das pernas e dos pés. Primeiro apoiou-se em uma bengala, depois passou a utilizar cadeira de rodas e, por fim, ficou restrita à cama. Mesmo diante de tais limitações, transformou-se em uma ativista pelos direitos dos cadeirantes. Com sua influência, conseguiu que locais icônicos, como o Copacabana Palace e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, instalassem rampas e elevadores adaptados, sendo convidada pessoalmente para inaugurar as obras. Além disso, doou 200 peças de seu acervo de alta costura ao Instituto Zuzu Angel, permitindo que estudantes de moda estudassem e decifrassem a complexa modelagem dessas verdadeiras obras-primas. Em 2003, organizou uma exposição com mais de 60 modelitos na Casa Julieta de Serpa, que também instalou um elevador em sua homenagem. Devota de Santa Teresinha, Carmen jamais se permitiu lamentar sua condição. Costumava dizer: tive uma vida muito boa. Dramas são as mulheres que levam os filhos para a escola em meio a tiroteios. Carmen Mairink Veiga faleceu serenamente no dia 3 de dezembro de 2017, aos 88 anos, enquanto dormia. Foi sepultada no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Admirada por uns e criticada por outros, é inegável que nenhuma outra mulher no Brasil personificou com tanto primor, tradição e elegância como ela. O dinheiro facilita muitas coisas, mas mulheres como Carmen possuem uma qualidade rara, que não se compra: o estilo. Pois a verdadeira sofisticação sempre transcende as posses materiais. Espero que tenham gostado desta narrativa sobre a vida e os caminhos de Carmen Mairink Veiga. Muito obrigado por acompanhar até aqui. É sempre um prazer compartilhar essas histórias com vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.